boa noite. Esse então é mais um episódio do podcast Tarô com Alberto. Hoje, quarta-feira, estou trazendo junto do podcast o vídeo do exercício. Por que eu fiz hoje, nessa semana de propósito? Segunda-feira não criei a publicação e criei hoje um dia de atividade. Porque vocês concordam comigo que se eu estou passando atividades, eu preciso realizar elas. Correto? Eu preciso ter o bom senso disso. Eu preciso me programar. Preciso. Só que essa semana eu comecei a realizar o meu checklist das minhas prioridades. Eu criei esse checklist no domingo à noite e na segunda-feira não deu nada certo. Não realizei nada do que estava ali. Sabe por que isso acontece? Porque eu não estava realizando com empenho a atividade que ia me trazer retorno nessa semana. E por que isso acontece? Porque essa semana eu comecei a trabalhar de novo. Quais são as minhas crenças limitantes? Literalmente, lápis, caneta, sentar e se questionar. O que está me limitando para agir? Qual é o tamanho da bagagem que eu estou carregando comigo? Qual o tamanho das obrigações que eu estou trazendo para mim? E aí a gente entra naquele turbilhão das responsabilidades que a gente não quer assumir, disfarçando elas por responsabilidades de sensos maiores. Exemplo: emocionalmente eu não me sinto bem quando tenho que abrir mão dos meus valores para negociar os valores com a empresa que eu trabalho. Não estou falando valor financeiro, mas valores pessoais, valores éticos. Mas eu abro mão deles porque a empresa está numa pegada que é diferente daquilo que eu acredito. Qual é a minha maior responsabilidade? Concretizar os valores da empresa ou o meu? E aí é que entra a questão das escolhas e das responsabilidades das escolhas que nós tomamos. Eu poderia falar mal da empresa? Poderia. Eu poderia falar mal do meu ambiente de trabalho, dos meus colegas, mas a pergunta que eu faço é se eu não estou satisfeito porque eu ainda não saí. Se questione, por que você não sai do lugar de trabalho que te faz mal? O que te limita aquele espaço? Essa é a pegada, essa é a pergunta dos milhões, de R$ 1 milhão. O que te limita a estar hoje num ambiente de trabalho que não é o teu ambiente, é o ambiente da empresa? Você concorda que faltar não é uma solução? Fazer o trabalho mal feito não é uma solução, sabe por quê? Porque a partir do momento que tu cria o hábito de não cumprir tua carga horária, não cumprir as tuas obrigações básicas ali dentro, quando tu sair para fora para criar o teu próprio negócio, tu vai estar com o hábito de não fazer as coisas bem feitas, tu não vai ter o hábito de cumprir o teu trabalho. Sabe por quê? Porque tu tá 8 horas dentro de um ambiente de trabalho. E nessas 8 horas tu tá sendo modelado pelos valores e regras daquele lugar. A partir do momento que tu passar 8 horas sem cumprir os valores e regras daquele lugar, duas coisas acontecem na tua vida pessoal. Tu se torna desleixado consigo mesmo e tu se torna incapaz de respeitar as tuas próprias decisões. Por quê? Toda vez que eu vim gravar um vídeo, eu tenho que fazer um cabelo bem feito. Tenho que estar com o rosto limpo. Tenho que estar com uma roupa bacana para não desmerecer a minha imagem. Porque aqui dentro desse mundo virtual, o que vocês compram são vitrines. Não é o conteúdo que eu tenho para passar. São as vitrines que trazem as pessoas. É a imagem mascarada, a realidade produzida, que é o que vai atrair vocês. E quando tu quer sair de um ambiente de trabalho que tu entende que não te faz mais bem e tu não tem coragem para fazer isso,
É porque essa realidade mascarada que tu tanto aprecia nos outros fez tu se descuidar da tua própria realidade. Entenda que o processo de sair de um emprego para outro exige uma reserva de dinheiro, exige uma reserva de tempo, mas principalmente ser objetivo. Quais são os teus valores? Quais são os teus objetivos? A partir do momento que tu não consegue entender quais são os teus valores pessoais, o que é o certo, o que é o errado, o que é bom, o que é ruim para ti, tu não vai conseguir encontrar um outro lugar diferente do que tu tá. Podem trocar as empresas, mas os valores éticos, os valores de ambiente que te cercam vão te prender à mesma realidade que você está hoje. Passei por empresas e segmentos diferentes nos lugares onde eu encontrei pessoas que exerciam cargos que possuíam a mesma carga ética nos lugares. Pessoas diferentes, conceitos diferentes, mas no final os valores que eles seguem são os mesmos. E esses valores não fecham comigo. Não é o que eu vim fazer. Não é essa a minha pretensão. Os valores deles estão errados? Não, porque são os valores deles, da realidade deles, com as consequências para eles. A partir do momento que eu abraçar os meus valores dentro da minha realidade, eu tenho as minhas consequências, sejam elas positivas ou negativas, para seguir. E aí entra, mais uma vez, aquela distorção. Porque um exercício de checklist é tão importante porque a gente não é capaz de listar prioridades. A gente não é capaz, de forma automática, de criar vínculos com as tarefas, com os objetivos que encaminham a gente para as nossas consequências. A empresa sabe as consequências das ações dela, a empresa sabe os valores e objetivos delas, e é por isso que ela te contrata, para te executar aquilo para ela que tu não vai ser capaz de executar na tua vida para ti. Por quê? Porque daí tu teria que ser um autônomo, tu teria que ter a tua própria empresa. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, no mundo de hoje não é tão fácil. Hoje não é que tenha mais competição, as pessoas têm menos dinheiro e menos qualidade no que fazem. Então as pessoas estão mais rasas. Quanto mais perfeito o teu produto e o teu trabalho, quanto mais diferente ele for, se ele fugir demais do padrão, ele não vai ser interessante, porque ele não vai gerar mídia, não vai gerar vitrine. Mas sabe quando o longo prazo começa a pesar nisso? Porque modas vêm e vão, tendências mudam ao tempo todo, de culturas, regiões e méritos pessoais também diferentes, mas a pessoa que foca no objetivo dela, mesmo que o serviço dela já não seja mais uma tendência, mas ela sempre manteve aquele nível de perfeição, aquele nível de entrega dela, mais cedo ou mais tarde ela vai conseguir dar certo. Pode ser que ela leve 20 anos, pode ser que ela leve 2 meses, mas vai dar certo. O problema e a questão aqui é, qual é a crença que te limita? O que te prende numa realidade onde você não gosta do horário que você acorda, onde você não está na casa que você quer, onde você não tem as pessoas que poderiam melhorar o teu dia por perto? Qual é a tua realidade? Qual é o teu valor? Então vamos citar alguns valores aqui, né? Porque as pessoas hoje acham que valor é dinheiro. Muita gente acha que valor é dinheiro, mas não é. Qual é a amizade que tu carrega contigo? Qual é a esperança que tu carrega contigo? Qual é o carinho que tu carrega contigo? Qual é o sorriso? Qual é a alegria que tu carrega contigo? E se para todas essas respostas tu tem uma pessoa, saiba que tu não tem valor nenhum. Porque se tu não carrega isso em ti, se tu não é a pessoa que tu consegue enquadrar nesses valores, eles não são teus. São dessas pessoas que tu pensou nesse momento.
Essas pessoas carregam esses valores para ti. Essas pessoas te inspiram, mas esses valores não são teus. E a partir do momento que tu não tem valores, tu precisa negociar com quem tem. E quem tem valores e princípios tem a sua própria ética pessoal, tem o seu próprio objetivo, o seu próprio caminho e alcança o que ela deseja. Porque ela não tem medo de ter um posicionamento. Ela não tem medo de estar errada. Ela não está ali para te agradar. Pode doer, mas as outras pessoas não estão aí para te agradar. Não estão aí para te aceitar. O único objetivo dessas pessoas é fazerem parte de um caminho. Se tu conseguiu se inserir nesse caminho, parabéns, que bom. Se tu não conseguiu, não força a barra. Não fica mendigando a amizade, não fica mendigando carinho, não fica mendigando retorno, não fica mendigando prestígio, não fica mendigando nada. Se não te dão de espontânea vontade, se não vem de forma espontânea, não é teu. Tudo aquilo que é dado para ti de forma forçada, como se fosse uma obrigação, faz essa pessoa sentir pena e essa pessoa automaticamente vai se sentir superior. Porque a pena nada mais é do que você se sentindo superior ao outro. Então cuidado quando você fala que tem pena. Cuidado quando você acha que as outras pessoas precisam de ti para qualquer coisa. Porque às vezes essa necessidade que tu enxerga das outras pessoas precisarem de ti é porque tu não tá se cuidando. Tu não tá se dando um tempo para respirar sozinho. Tu não tá se dando um tempo de sorrir para si mesmo. Tu não tá dando um tempo para permitir que as pessoas vejam e sintam contigo os momentos, porque tu vai estar ocupado demais querendo agradar elas e tu não vai estar curtindo, e se tu não vai estar curtindo, não vai estar vivendo a experiência, sabe o que acontece? Tu não aprende. Todas as experiências que você passa são um aprendizado que a sua alma precisa para evoluir. Ah, eu não acredito em alma. Todas as pessoas que estão no seu caminho, estão acreditando em alma ou não, energia ou não, possuem experiências que vão enriquecer as soluções que elas podem apresentar, porque são dificuldades. E nem sempre dificuldade significa uma dor ou um problema. Às vezes uma solução também é uma dificuldade. A implementação de um objetivo também é uma dificuldade. A construção de um valor também é uma dificuldade. A construção de um caminho é uma dificuldade. Aí a pessoa se pergunta, o nome é Tarô com Alberto, mas não tem aparecido uma jogada coletiva, não tem aparecido uma jogada individual. Onde é que está o tarô? O tarô está nos conceitos. Para quem estuda tarô, depois que tu compreende o significado e simbologia dos vários oráculos que se utilizam de lâminas de cartas, seja ele baralho de Lenormand, tarô, tarô de Marsella, cartomancia, seja ele até um baralho de Yu-Gi-Oh! De truco. As lâminas vão carregar simbologias, essas simbologias carregam conceitos, e esses conceitos são aplicados de uma forma planejada, orquestrada, aonde tu sabendo interpretar os sinais, as cores, os números, as formas, tu consegue entender o conceito de qualquer coisa que for usado como lâmina. E isso é a grande jogada, a grande sacada de entender a desconexão entre a espiritualidade e tarô e ao mesmo tempo a conexão entre os dois, porque a gente entende a espiritualidade de uma forma mística, sobrenatural. Nós, como seres humanos, não somos pensantes e não é lógico o suficiente para a gente entender que a espiritualidade é natural. Não é um fenômeno paranormal. Ele é um fenômeno natural.
Não existe um fenômeno paranormal, sobrenatural, sobre ações que ocorrem dentro de um universo onde a física, onde o próprio tempo se reinventa o tempo todo. Fisicamente, um foguete não poderia voltar do espaço. Os foguetes do Elon Musk dão ré, eles voltam. Por muitos anos, não se podia imaginar telefonia fora de cabos, fora de fios. Star Wars lançou a comunicação numa ficção científica. Isso foi inspiração para alguém dizer e se? E esse e se gerou celular, que depois evoluiu para smartphone. Porque também, quando surgiu o celular, ninguém imaginou que um computador poderia caber na palma de uma mão. Ainda mais numa época que os computadores ocupavam uma mesa inteira. Mas hoje um smartphone tem as mesmas funções, dependendo do modelo, até melhor que muitos computadores. A evolução ocorreu. E aí entra aquela questão da simbiose entre evolução humana e revoluções. Por quê? Vendo todas essas mudanças que ocorreram quando a gente estuda a história da humanidade, vendo todos os valores que mudam ao longo das gerações, a gente compreende que é um movimento natural. A gente não compactuar para sempre com os mesmos valores de uma empresa, porque hoje a nossa sociedade ela é muito mais líquida, muito mais vaporosa do que antes. O que isso significa? Significa que diante dos nossos olhos, diante do nosso projeto pessoal, se eu não sei quais são as crenças que me limitam, eu não sei quais são as revoluções que eu preciso fazer. E por que revoluções? Porque revolução é a mudança de um paradigma, é sair da inércia, é romper, quebrar uma roda. Se a roda te leva por empregos que te pagam mal, te sobrecarregam, te trazem pessoas sem perspectiva de futuro, sem visão ou conhecimento de algo melhor, tu planeja crescer como em um ambiente em que tu não tem nada para aprender? Se você não tem o que aprender onde você está, você não tem o que revolucionar, você não tem o que mudar e automaticamente tu vai ficar sempre abaixo de quem tem o que mudar, quem está inquieto, quem está mudando. Por quê? O mundo, desde a pré-história humana até a sociedade moderna, viu surgirem culturas, ciências, teorias, comprovações, viu surgirem e desaparecerem espécies de animais, de plantas, e mesmo assim, sabe o que acontece? Nada. A revolução continua acontecendo, você acompanhando ela ou não. E antes mesmo do primeiro descendente do ser humano pisar aqui, outros seres passaram e foram revolucionários. E foram revolucionando e foram desaparecendo também. Isso dentro da biologia natural. Nós temos a teoria da evolução, onde nós tivemos uma célula, um ser unicelular, que depois virou um ser pluricelular e que foi evoluindo. Houve vida na água, houve vida na terra, houve vidas no ar. Mas sabe o que é interessante? Aqueles seres unicelulares ainda existem. Bactéria e vírus. E sabe o mais interessante ainda? Os seres pluricelulares podem um dia voltar a serem unicelulares. Ah, isso é cientificamente impossível. Foguete não dá ré, não dava, mas está dando. Telefones não poderiam se comunicar sem cabo. Se comunicam. Computadores não poderiam caber na palma de uma mão. E hoje cabem. A pergunta que eu faço é: qual é a revolução que vai permear o teu dia? E por que eu falo de revoluções e de checklist? Porque a gente faz um checklist com 5 objetivos para por 5 momentos do dia nós sermos nossa prioridade. Nesses 5 momentos que tu estiver executando o que tu criou na tua lista, tu é a prioridade para o que está sendo realizado ali.
Por que as empresas adotam o sistema de checklist? Para as pessoas saberem quais são as prioridades no momento daquela função. Aquele processo, aquele passo a passo que tem que ser feito pelo que está ali, é o processo e passo a passo que vai permitir a realização daquela tarefa, daquele estoque, ou da mudança de uma tarefa para outra. E a partir do momento que a gente incorpora isso nos nossos conceitos pessoais, método Scrum, Toyotismo, Fordismo, os 5S, pode escolher o sistema que tu quiser. Todos eles vão passar por um processo em que em algum momento uma lista de prioridades precisa ser criada e executada para que se chegue a um objetivo, um ponto final. E por que isso vem do lado profissional para o lado pessoal? Em algum momento a gente tem que parar de ser criança, parar de sentir pena, parar e esperar, e precisa esperar agindo, mas agindo de forma consciente, assumindo as responsabilidades. Todo mundo vai fazer isso? Não é todo mundo vai fazer isso. Não é todo mundo que vai entender que o universo é um professor e um carrasco, é um juiz e um advogado, tudo junto. Mas ninguém vai entender que se uma semente pode virar uma árvore, uma ideia pode se transformar num projeto. Vamos pegar, por exemplo, um pé de limão, um limoeiro. A semente do limão é pequenininha. Mas daqui a 60 anos, se ela florescer num ambiente que seja favorável para ela, quantos outros limoeiros ela pode gerar de cada limão que ela vai dar nessa mesma etapa? 60 anos. Quantos limões vão ser gerados em 60 anos? E aí entra aquela questão, né? O ser humano se acha tão importante, tão autônomo perante a natureza, de acordo com a sua ciência, que ele esqueceu que a sua ciência segue regras e leis naturais. A física não foi inventada pelo ser humano, a física já existia ali, ela só foi observada. A química não foi inventada pelo ser humano, ela continuava existindo e ocorrendo ali, ela só foi observada. E assim ocorreu com tudo. Nós não inventamos, as coisas já estão ali. Nós só aprendemos a modelar e a dar forma. O Sol é o maior reator nuclear que tem no nosso sistema solar. Dentro do Sol, toda a tabela periódica que a gente conhece é formulada. E, ao mesmo tempo, outros elementos que ainda nós não somos capazes de criar, recriar, projetar ou modelar no nosso planeta estão sendo fabricados. Por isso que existem minerais que não entram na tabela periódica ou que não podem ser taxados na tabela periódica, porque nós não temos como estudar elementos que venham do espaço. Se os elementos que vierem hoje do espaço, se cair um cometa trazendo um tipo de metal ou um tipo químico que não pode ser catalogado, for estudado, pode ser que ele traga noções de física por causa do seu movimento molecular, que pode, por causa de um cometa, fazer ser refeito toda a tabela periódica, todo o conceito químico, e todas as nossas leis físicas podem ser contestadas em cima de uma pedra. E se é um elemento que não é conhecido, por que tem que ser uma pedra do tamanho de uma casa, tu deve estar imaginando, e não pode ser do tamanho de um cascalho? E aí eu pergunto de novo, qual é a crença que limita o teu sonho? Qual é a crença que transforma o palácio que tu queria morar em um cascalho? Qual é a crença que te impede de ser o diretor da tua empresa, mas que te faz um ótimo funcionário? Questione. Aonde você se podou e se limitou nesse tempo todo?
Ah, mas eu não sei. Se tu soubesse a resposta e como alcançar ela e não tá fazendo, meus parabéns, você é um idiota. Mas se você sabe a resposta e você não tá fazendo nada, se pergunte de novo, vá mais a fundo, vá além. Qual é a minha crença limitante? O que está me prendendo nesse momento de tomar as atitudes, de entrar no clima, de seguir as regras, sem contestar e sem me afetar? Porque se eu estou seguindo as regras, estou alcançando os cargos, mas eu me sinto incomodado e afetado, também eu não estou no meu lugar. Também não estou no ponto certo. E eu também seria importante sair. Ah, mas tem uma crise. Crise financeira no Brasil existe desde que o Brasil era uma colônia, porque as colônias também não foram um mar de rosas. Crise no Brasil existe antes mesmo de existir um sistema colonial, porque os índios guerreavam por terras para onde ter caça, para onde ter alimentação. Catalogados. Até porque os portugueses chegaram e viram conflitos entre tribos indígenas. Os europeus chegaram e viram os índios guerreando entre si. Vamos sair daquele conto de fadas de que todo mundo era amigo, todo mundo é bonito, porque não existe. Nunca existiu. O ser humano, Homo sapiens, foi responsável pela eliminação em grande parte do Homo de Neandertal e o Homem de Cro-Magnon, que surgiram mais ou menos numa época parecida ou conjunta. Mas a espécie que se sobressaiu e caçou as outras, ou porque se evoluiu, não permitiu que as outras competissem no ambiente de trabalho, foi o Homo sapiens. E com a evolução da humanidade, nós temos um outro dilema, que é os relacionamentos. Teu relacionamento te faz crescer? Teu relacionamento te abraça quando tu chega ou te julga quando tu te deita na cama? Teu relacionamento valoriza o que te dá ou tira tudo de ti? Pense. Qual é a crença que te limita a estar do lado de uma pessoa que não pode te dizer um bom dia ou um obrigado? Ou que se fizer isso tu sente que é forçado? Por que tu tá ali? Se pergunte, por que eu estou aqui? Porque essa pessoa ainda está comigo. Pergunte, questione. Ah, mas eu não quero questionar, então tu não pode reclamar. E outra pergunta que entra em checklists, que é, por que eu posso questionar e perguntar? Por que eu preciso questionar e perguntar? Por que eu preciso seguir o que estão mandando eu fazer? Questione também. Questione as ações, questione os objetivos, questione tudo. Mas ao mesmo tempo não questione nada e só faça. Aprenda a ser início, meio e fim. Aprenda a revolucionar, a ser revolucionário e a não ser nada. Quando a gente aprende isso, as coisas mudam. Os espaços mudam, os empregos mudam. Quando eu achei que eu não estava bem em um lugar e eu decaía a minha produtividade e eu reclamava ou questionava, eu percebia que aqueles lugares não eram bons para mim. Mas mesmo assim, dificilmente eu tomava a iniciativa de sair desses lugares para procurar um lugar que seria melhor. Ou de que criar algo meu. Porque no momento que a gente tem que assumir essa responsabilidade, a gente tem que entender que vão ter dificuldades. Vão ter limitações. Vão ter problemas. O que isso significa? Que dar o primeiro passo é muito mais difícil do que julgar. É fácil criticar os valores, é fácil dificultar os lugares, mas se eu não sou valorizado, se eu não sou respeitado, por que eu continuo indo lá? Ah, porque isso paga minhas contas no final do mês. Mas se tu se dedicar no teu projeto e no sonho, não é bom, tu não é bom o suficiente para conseguir fazer isso sozinho? Provavelmente no teu começo
assim como acontece no meu ou até em outros começos de outras pessoas, 8 horas de salário garantido é tentador, é cômodo. Reclamar sabendo que não vai ser cortado porque eu estou entregando valores é cômodo. Mas e se amanhã um decreto ou uma lei fechasse todas as empresas do ramo que tu trabalha? Será que tu não ia ter que trabalhar 8, 16, 20 horas para poder ter como se sustentar? Pode ser que sim. Pode ser que tu vai precisar ter esse norte, vai precisar ter esse rumo, vai precisar ter esse caminho. Mas cedo ou mais tarde, em algum momento, isso vai acontecer. Por causa dos governos? Por causa dos governos, claro. Por causa das pessoas? Por causa das pessoas, claro. Deixa eu te falar por que você vai ter que passar por isso. Porque todos nós passamos em algum momento da nossa vida em que os desafios se tornam maiores, os recursos se tornam menores e nós temos duas opções: sentar e esperar isso melhorar ou arregaçar as mangas e ir buscar, ir atrás, fazer a diferença. Na segunda-feira eu não consegui realizar o meu podcast porque eu não cumpri as minhas obrigações do meu checklist. Não saiu como eu planejei, eu não consegui me reinventar. Ou seja, eu estou limitado, eu estou preso a ações padronizadas e eu não consigo sair desse padrão. Por quê? Porque eu não quero. E por que eu não quero? Porque se eu quisesse eu já teria achado uma solução para mudar isso. E aí entra uma outra questão. Quais são os padrões que eu estou seguindo hoje? Quais são as esperanças que eu estou alimentando? Quais são as ilusões que eu estou carregando hoje? Muita gente se pergunta, quando vai fazer uma tiragem de tarô, quando vai fazer uma tiragem de baralho cigano, como é que a gente acerta tanto, né? Como é que fecha tanto o que as cartas dizem? E a resposta é que não tá nas cartas, tá em você. Tudo que as cartas fazem é organizar uma direção, é organizar um sistema que tu possa implementar no teu dia a dia. Então, quando as cartas estão me mostrando qual é a energia bagunçada que está em ti e elas estão te dando direção, é porque, por questões energéticas e também por questões psicológicas, a gente vai te passar um texto, a gente vai te representar uma introdução, a gente vai te criar uma narrativa e dentro desse texto tu vai conseguir se enquadrar. E aí, por isso que eu trabalho tanto a questão da escrita, início, meio e fim. Quando a gente está no olho do furacão, a gente só vê as paredes girando, a gente só vê a tempestade destruindo tudo, a gente não consegue enxergar fora do círculo. A gente não consegue enxergar o início, o meio e o fim. Mas quando o tarô chega e te dá uma resposta clara, uma resposta objetiva e contundente, o que ele está te fazendo? Está te dando um início, um meio e um fim. Para a tua cabeça isso se torna mais lógico, então se torna mais fácil para te realizar. Se eu pegar a mesma interpretação de tarô, das mesmas 3 cartas e passar para 5 pessoas diferentes, aquela história vai organizar essas 5 pessoas em aspectos diferentes e essa mesma narração, esse mesmo aditivo vai fazer essas pessoas melhorarem, progredirem. Por quê? Porque elas vão ter um início, um meio e fim que elas, por conta própria, não estão sendo capazes de criar ou enxergar. Então, quando a gente fala de uma tiragem coletiva, que a gente olha os vídeos e fica preso àquilo ali, com aquela narração, aquelas imagens impactantes, aquele discurso forte, e a gente se vê presente ali, por quê? Mesmo fenômeno que tem na astrologia também. A gente tem ali um início, um meio e fim que é comum, porque muitos dos nossos problemas não são problemas particulares nossos, são problemas sociais, são problemas de um coletivo, mas as respostas e soluções não são coletivas. A partir do momento
que numa tiragem coletiva tu consegue solucionar os teus problemas, isso mostra o quão raso, o quão fácil tava para te resolver e o quanto te faltou vergonha na cara de erguer e fazer o que tinha que ser feito. E aí entra aquela questão, né? Qual a diferença então de uma jogada coletiva para individual? Na jogada individual é a tua vida, a tua história. E os conceitos que te apresentam e te fazem questionar ali são para se adaptarem à tua realidade. Numa jogada coletiva, tu está se adaptando à realidade do coletivo. O baralho não está se adaptando em ti. Tu que está se adaptando a ele. Então, tu está acessando as soluções, as direções que mais ou menos todo mundo que se sentiu representado ali vai estar seguindo. Ou seja, ao invés de ser uma coisa individual, uma resposta individual tua, tu tá pegando a verdade de milhares de pessoas, centenas, dependendo do alcance desse vídeo, dessa tiragem coletiva, e aplicando como se fosse tua. Porque tu não tá querendo olhar a tua realidade. Tu não tá querendo fazer o teu esforço, alcançar o teu objetivo. Tu tá querendo o teu dos outros. Tu tá querendo buscar o que não é teu. Porque tu sabe que uma hora vai falhar, uma hora vai dar errado. Se tu procurar isso de uma forma individualizada, se tu procurar aplicar isso de uma forma em que tu não possa mentir para ti mesmo, em que as pessoas não vão dizer o que tu quer ouvir, a coisa é diferente, porque a gente não quer assumir responsabilidades, mas quer que os outros sejam responsáveis. E é aí que o picareta e o charlatão fazem a festa. Porque eles vão assumir a responsabilidade, sabe por quê? Porque a consequência não é com eles, é contigo. Vai lá, pede demissão, me pega todo o valor da tua rescisão e me paga aqui que eu vou fazer um negocinho ali que vai te multiplicar. Aí tu cai aí tu cai no conto do tigrinho, tu cai no conto do bicheiro, tu cai no conto da loteria, tu cai no conto do trade em aplicativos que ninguém nem sabe para onde vão e de onde vieram. Aí tu cai no conto do vigário. De tantas formas diferentes que tem hoje, que quando tu perder tudo, tu entrar num outro lugar, adivinha o que vai acontecer? Tu vai perder tua fé. Porque tu foi pelo coletivo. Tu entrou naquela salada mista de várias crenças, culturas, objetivos. Tu não se preocupou com o que é teu. Tu se preocupou com ser parte dos outros. Tu vai entrar naquele churrasco humano, né, de pessoas que vão perder tudo por vícios, que vão ser induzidas a se viciarem. Porque sim, tiragem de tarô vicia. Porque não deixa de ser um jogo. Tudo vicia. Tudo aquilo que pode te fazer mal vicia. E tudo aquilo que pode te fazer bem, quando passa do nível saudável, também se torna um vício prejudicial. Beber 2 litros de água por dia é bom para algumas pessoas. Beber 4 litros de água pode ser venenoso para algumas pessoas, mas beber 4 litros de água para outras pessoas, pelo porte e peso delas, pode ser a salvação. Pode ser o que vai evitar elas de ter um infarto. Pode ser o que vai diminuir um diabetes, que vai ajudar a expulsar um cálculo renal antes que ele fique maior. Mas ao mesmo tempo pode ser o que vai desnutrir uma outra pessoa que não se alimenta direito. Pode ser o que pode dar alguma embolia pulmonar, porque essa pessoa já não tá, ela tá doente, não consegue mais filtrar o excesso de água, e a água vai se acumulando e vai pro pulmão. Enfim, são infinitas possibilidades do que pode acontecer. Então a mesma água que vai matar uma pessoa vai salvar outra. Interessante. E os dois beberam 4 litros d'água. A gente está pronto para ter essa conversa? Não. Como seres conscientes, nós não queremos que joguem pra gente que se as coisas não estão melhores é porque a gente não está fazendo ser melhor. O mundo, desde que ele existe, possui regras e valores do mundo. As sociedades e as culturas possuem regras e valores das sociedades. Mas se tratando de espiritualidade, o plano espiritual já possui suas metas e regras antes mesmo de existir um planeta. Independente da tua crença, querendo acreditar ou não, levar essa conversa para esse lado ou não, entenda que a gente está limitado. A gente é limitado.
Nós temos um prazo de validade como ser humano, mas o planeta continua sendo o planeta. A gente pode matar a nossa vida e todas as outras formas de vida do planeta, mas até o Sol explodir e engolir a Terra, nessa explosão ou gerar um buraco negro e engolir também a Terra, o planeta vai continuar existindo só em rochas e lava, só em rochas e gelo. Por que não? A nível astronômico, né? Nós temos revoluções em que milhares de sistemas solares já deixaram de existir. Milhares de estrelas já morreram, assim como milhares de sistemas solares e estrelas foram gerados. E é interessante porque a gente tem o tempo como uma grandeza única, mas no tempo de cada uma daquelas realidades a gente não sabe o que aconteceu e a gente está enxergando elas no céu no passado. As estrelas no passado que estão no céu são passado. A estrela que tu está vendo hoje brilhando mais forte pode ter explodido há centenas de bilhões de anos atrás e só agora chegou aqui a luz do fim dela. Só agora tu está vendo aquela estrela morrer, depois de milhares de anos. Assim como tu pode estar vendo o brilho de uma nova estrela surgindo, de uma nova estrela nascendo, e ela já está madura. Porque a luz do nascimento dela só chegou agora para ti à noite. E o interessante nesse processo é que a gente não enxerga, né? Nosso envelhecimento, nosso amadurecimento. A gente não enxerga. A gente não presta atenção quando chegamos aos 10, a gente não dá bola quando chega aos 15, a gente não se preocupa quando chega aos 30 e de repente já é 40. Quando a gente começa a se preocupar já chegou nos 60, de repente já é 80 e de repente tu já partiu. Olhando assim, em poucos segundos, quantos anos passaram nesse discurso, mas ao mesmo tempo vivenciando isso, o tempo parece ser maior. A cobrança é maior, o significado e a longevidade são maiores. Mas a gente não está presente nisso. A maior parte do tempo a gente está presente nas picuinhas, na reclamação, a gente está presente no medo, a gente está presente no julgamento, a gente está no coro comum, mediano, né? Sendo medíocre, entrando na média. E daí um ou outro, de repente, tem um estalo, enxerga que o tempo dele não é o tempo dos outros, e daí porque não é o tempo dos outros, ele vai seguir num projeto, vai fazer um checklist lá de 5, 10, 15, 20 atividades. E ele vai realizando isso durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante os anos. E inexplicavelmente dá um fenômeno de sucesso, porque ele teve sorte. Ele teve sorte nos 30 anos dele, numa escola, num banco, num hospital, num restaurante. Ele teve sorte. Ele teve sorte de ficar 12, 16 horas de em pé, sem ninguém aplaudindo, sem ninguém felicitando. Mas ele teve essa sorte, né? Muita sorte. E a gente não encontra isso em qualquer lugar. A gente só encontra isso quando a gente se dispõe a perguntar: qual é a crença que te limita hoje? E agora eu vou dar uma lista de crenças. O que é o tempo para ti hoje? O que é a fé para ti hoje? O que é a amizade para ti hoje? O que é a saúde para ti hoje? O que é certo para ti hoje? O que é o bem para ti hoje? O que é o mal para ti hoje? Questiona. Se permita falar errado, se permita falar certo. Se permita esquecer uma palavra e se permita aprender outra. Se permita. Se permita ter a experiência de dizer não.
Se permita ter a experiência de dizer sim. Se permita ter as experiências que você acha que vão te fazer crescer. E se permita se privar das experiências que tu sabe que não vão te agregar valor nenhum. Se permita se privar da experiência da fofoca, da experiência da intriga, da experiência do julgamento. Se permita se privar da experiência de dizer sim quando quer dizer não. Se permita se privar da experiência da hipocrisia. Se permita se privar da experiência do julgamento alheio. Se permita se privar das coisas que não vão te fazer crescer. Porque a partir do momento que tu se privar das situações que não são importantes e se permitir viver as situações que são desafiadoras, aí a gente cresce. Meu maior desafio sempre foi me adequar ao fato de que eu sempre fui muito crítico, porque eu sempre fui muito uma pessoa que gostou de ser solucionador de problemas. E isso me fazia ter um certo destaque, mas também fez eu compreender que solucionar o problema dos outros não me traz prestígio, não me traz retorno, porque eu não estou solucionando o principal problema, que é a minha autovalorização, minha autoestima, os meus resultados, os meus projetos e sonhos. Isso eu não estou criando. Eu estou lá solucionando as falhas e os problemas do sonho do dono da farmácia, do dono do parque de diversão, do diretor da escola, do cara do jornal, do jogo que eu estou jogando de videogame ao computador. Isso eu solucionava. Mas eu nunca solucionei a questão de por que eu me sinto sozinho mesmo estando rodeado por muitas pessoas. Porque eu nunca me solucionei o amor próprio. Nunca me dei uma atenção e um cuidado próprio. Então por que eu não arrumei o cabelo para fazer o vídeo e fiz de qualquer jeito? Não tirei barba, não criei imagem de vitrine instagramável, youtubeável, tiktokável e todos os táveis possível? Porque a minha mensagem é que a gente tem que começar. A gente tem que começar mesmo quando a gente acha que não tá bem. Quando a gente acha que tudo está perdido, a gente tem que começar, porque se a gente não começar a se mover, o universo não se move pela gente. Não existe lei da atração para quem está parado. O magnetismo gera o movimento das moléculas. Mas se eu não estou me movendo, que magnetismo eu estou criando? Questione-se. Se você não se move, se você não se questiona, se você não quer mudar, que movimentação tu está criando? Questione. Deixe nos comentários quais são os teus questionamentos, quais são as tuas dúvidas. Começa a seguir aqui o canal, começa a divulgar ele para os amigos, começa a divulgar ele para os inimigos também. Divulga aí para todo mundo. O meu objetivo aqui é facilitar o crescimento de todo mundo, desde o meu ao de vocês. Então deixe seu like, deixe seu comentário e passa adiante essa corrente. Vamos criar uma corrente de questionamentos, de discussão. Fique à vontade para dizer, esse vídeo é legal, ponto. Ou botaria uma pergunta. Se a moeda tem dois lados, qual que é o lado certo? Lembrando que para a moeda ter os dois lados, ela precisa de um terceiro que é o meio.